Bom dia, sexto ano. A nossa aula hoje é a correção do caderno de atividades, página 24, 25 e 26. Então, abram seu livro de atividades com lápis e borracha na mão para fazer as correções necessárias, tá certo? Então, aí, ó, questão 13. Complete o seguinte quadro com a ficha técnica do coração. Coração, sua localização. Então, o coração, ele está localizado no tórax, né? A caixa torácica, na região do mediastino, entre os dois pulmões, mais para o lado esquerdo, tá? Tanto que o nosso pulmão esquerdo, ele é ligeiramente menor do que o pulmão direito. A função principal do coração. A função principal dele é fazer o sangue circular em todo o corpo, né? Favorecer essa circulação sanguínea, porque é o sangue que leva nutrientes para todas as partes do corpo e recolhe os produtos nocivos para serem excretados, tá certo? Os movimentos realizados. O coração, ele faz dois movimentos, tá? A sístole e a diástole. A sístole é quando ele contrai, quando ele se fecha. E a diástole é quando ele relaxa. Então, os batimentos do coração é ouvido por causa desses movimentos de contração e relaxamento, de sístole e diástole. Principais doenças que podem afetar o seu funcionamento. Então, as principais doenças cardíacas é o infarto do miocárdio, lembrando que miocárdio é músculo cardíaco, tá? Então, é quando esse músculo cardíaco, ele deixa de funcionar, ele morre. E aí o coração não consegue fazer sístole e diástole, tá? Alteração na pressão arterial, né? A hipertensão, quando o sangue ele tem uma pressão muito grande nas artérias, e aí dificulta, né, o funcionamento do coração. E existem outras doenças, como por exemplo a doença de Chagas, que afeta o coração, né? A arteriosclerose, que pode afetar o coração, tá certo? Mas essas aí são as principais. 14. Para que seja capaz de realizar a sua função, transportando gases, nutrientes, hormônios e resíduos celulares por todo o corpo, o sangue realiza dois percursos por meio de estruturas específicas do sistema cardiovascular. Em relação ao sistema cardiovascular, faça o que se pede. Utilizando as palavras do quadro abaixo, complete corretamente o texto a seguir. Pequena circulação, grande circulação, pulmões, corpo, coração e oxigênio. Então, só para relembrar, o coração ele faz a pequena circulação e a grande circulação. Para a gente não ter dúvida, a pequena circulação, ela envolve dois órgãos, coração, pulmão, tá? Ela é pequena, ó, rapidinho, coração, pulmão, tá ali pertinho, tudo na caixa torácica. E a grande circulação é coração, todas as partes do corpo e volta para o coração. E olha como que todas as partes do corpo são muito mais longe do que o coração, né? Porque ele vai levar o sangue até lá na pontinha do dedão do seu pé e depois ele vai voltar para o coração, tá? Então, sempre que a gente pensar na pequena circulação, vai ser coração, pulmão, coração. E na grande circulação, coração, todas as partes do corpo e coração de novo. Então, vamos completar aí, ó. A circulação sanguínea é realizada em duas etapas. Uma delas é denominada pequena circulação. E sua função é oxigenar o sangue. Para que ela ocorra, o sangue, pobre em oxigênio, sai do coração em direção aos pulmões. Lá o sangue é oxigenado e volta e retorna ao coração. Dele, o sangue que está rico em oxigênio segue em direção ao corpo, realizando a grande circulação, que tem função de distribuir os nutrientes e oxigênios por todos os órgãos.
O sangue retorna, então, ao coração novamente, pobre em oxigênio, e recomeça o processo circulatório. Tá certo? Então, vamos para a letra B. Observe a ilustração do coração abaixo e escreva o nome das estruturas apontadas. Então, aqui, né, tá apontando uma cavidade que se liga a uma outra cavidade. E aqui é a mesma coisa, uma cavidade que se liga a outra. Então, estamos do lado direito do coração. Cavidade de cima, átrio. Então, átrio direito e logo embaixo o ventrículo direito. Tá certo? Agora para o lado esquerdo. Em cima também é átrio, só que agora átrio esquerdo. E embaixo, ventrículo esquerdo. Lembra que eu falei do miocárdio? O miocárdio é esse tecido aqui, ó, que fica entre átrios e ventrículos. É o tecido muscular do coração, tá? É o miocárdio. Se tiver alguma questão que tem uma setinha apontando aqui, ó, para esse tecido aqui no meio, miocárdio, tá certo? Questão 15. No corpo, o sangue circula sempre por dentro de vasos sanguíneos, como as veias, as artérias e os capilares. A respeito da direção percorrida pelo sangue, diferencie as veias das artérias. Bom, as artérias e as veias, na grande maioria das vezes, elas vão transportar o sangue, um rico em oxigênio e o outro rico em gás carbônico. Então, esses dois tipos de sangue, eles não se misturam no nosso organismo. Então, o sangue rico em oxigênio, ele vai sempre percorrer um caminho, que é o caminho arterial. Todo o sangue que é rico em oxigênio vai passar pelas artérias, tá? As artérias e arterícolas, os capilares arteriais, é que deixam o sangue nos órgãos, nos tecidos e nas células. Quando esse sangue fica rico em gás carbônico, quer dizer, quando as células, os órgãos, os tecidos devolvem para o sangue o gás carbônico, ele não passa mais nas artérias. Aí agora ele vai fazer outro caminho. Ele vai percorrer somente por veias, tá bom? Somente por veias, ok? Então, artéria transporta sangue rico em oxigênio. Veias transportam sangue rico em gás carbônico, tá? As artérias saem do coração rico em oxigênio e vai para todas as partes do corpo. As veias traz o sangue de volta para o coração, rico em gás carbônico, lá de todas as partes do corpo. Tá certo? Então, vamos para a questão 16. Relacione o número que indica o nome da doença aos seus conceitos. Indique pelo menos 3 ações ou hábitos para evitá-las. Número 1, AVE, também conhecido como AVC, tá? A de acidente, V de vascular, E de encefálico, tá? Quando as pessoas falam AVC, é cerebral. Encefálico ou cerebral, a mesma coisa, tá? E 2 é o infarto, que geralmente é do miocárdio, o músculo que eu mostrei para vocês antes. Tudo bem? Então, letra A, bloqueio de um vaso sanguíneo que irriga o músculo cardíaco, causando a morte das células cardíacas. Ou seja, que irriga o miocárdio, causando a morte do miocárdio. Então, aqui nós estamos falando do infarto, tá bom? Bloqueio ou rompimento de um vaso sanguíneo lá no encéfalo. Então, aqui nós estamos falando do AVE, que é o acidente vascular encefálico. Tudo bem? E o que é que nós podemos para prevenir essas duas doenças, né? Uma das formas de evitar tanto o AVE quanto o infarto está muito relacionado com a alimentação saudável e com a prática de atividades físicas, né? Fazer controle do peso, porque quando você controla o peso, quando você não tem obesidade,
você facilita a circulação do sangue. Outras coisas que podem prejudicar o nosso coração. O cigarro, pessoas que são fumantes, elas têm um risco maior de ter tanto o AVE quanto o infarto, tá certo? E bebidas alcoólicas, evitar o excesso dessas bebidas, né? Às vezes, uma vez ou outra, tomar um pouco de vinho, por exemplo, tem gente que fala que faz bem para o coração. Tem gente não, alguns médicos e alguns estudos. Mas é uma quantidade muito pequenininha, não é um monte de vinho não, tá? Então, mas evitar o consumo excessivo do álcool, ok? 17. O tabagismo é considerado uma epidemia mundial e uma das principais causas de morte no mundo. Além de afetar os pulmões, o cigarro causa uma série de problemas ao sistema cardiovascular. Explique a relação existente entre o pulmão e a circulação. Bom, é no pulmão que ocorre a troca gasosa, né? Que o sangue é oxigenado. Então, daí já começa aí essa relação pulmão-circulação. Então, quando a gente inspira o ar, tudo que foi trazido aí nessa inspiração, ele chega no sangue. Se a pessoa ela é fumante, quando ela inspira o cigarro, ela também leva todas as toxinas que tem no cigarro para o sangue, tá? E o sangue faz o quê? Leva todas essas toxinas para todas as partes do nosso corpo. Porque junto com essas toxinas estão os nutrientes, o oxigênio, que o organismo precisa para fazer com que ele funcione bem, né? Por exemplo, a produção de energia dentro das células. Então, o tabagismo ele causa a morte por isso, porque existem substâncias tóxicas no cigarro que vão comprometer todos os nossos órgãos, tá certo? E pulmão e circulação está relacionado por causa da oxigenação do sangue pelos pulmões e pela eliminação do gás carbônico que é produzido no nosso organismo, também através da expiração, ok? Então, vamos para a questão 18 aí, na página 26. Então, a hipertensão ou pressão alta, como é popularmente conhecida, é uma doença que acomete grande parte da população mundial e se refere ao aumento da pressão sobre os vasos sanguíneos. Vários fatores podem levar ao desenvolvimento da hipertensão. Você sabe quais são eles? As frases abaixo vão ajudá-lo a encontrar o nome desses fatores no caça-palavra que segue. Então, letra A. A hipertensão ocorre em jovens e adultos, mas quanto maior for a idade da pessoa, maiores são os riscos de ela desenvolver a doença. Então, a primeira lacuna nós vamos por idade. B. Situações de estresse constante pode levar ao aumento da pressão arterial. C. O sedentarismo, isto é, a falta de realização de atividades físicas, aliado à obesidade ou ao sobrepeso, aumenta o risco de a pessoa desenvolver hipertensão. D. A hipertensão normalmente está associada a uma alimentação desequilibrada, com excesso de sal e gordura. Letra E. Vícios, como o tabagismo e o alcoolismo, contribuem para o desenvolvimento da hipertensão. F. Mesmo tendo hábitos saudáveis de alimentação e realizando atividades físicas, pessoas com determinada herança genética também podem apresentar hipertensão, tá certo? Então, aqui o caça-palavra, ó. Alimentação, estresse, genética, alcoolismo, sal, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Ok, pessoal? Bom, a nossa correção ela termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, me mande uma mensagem no WhatsApp. Tudo certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.